que vocês fazem quando aparece uma solicitação? Porque às vezes não dá para ignorar certas coisas, né? Por exemplo, Essa semana, né? Essa semana teve um pedido, né? Sim, teve. Infelizmente, muito infelizmente, a gente precisa dizer não. A gente não... O que eu e o Cláudio fazemos com relação aos pets que a gente resgata, não é assim... mandou uma mensagem pra gente, vem aqui que tem um cachorro precisando e tal, a gente vai lá e resgata. Não é isso que a gente faz, embora eu já tenha resgatado pets assim, de seguidor que me pediu ajuda e não consegui dizer não. Eu queria poder não dizer não para todos, mas não dá para sair ajudando todo mundo, né? Embora a gente tenha já... E ele foi assim. O Tito foi um pedido de ajuda de uma conhecida nossa. Mas assim, não é uma coisa que a gente consegue fazer com frequência. A grande maioria dos pets que a gente resgata são pets que passam no nosso caminho, assim, literalmente, sabe? De você estar andando de carro e ter um cachorrinho perdido numa estrada deserta ou machucado em algum lugar. A grande maioria é assim. Mas a gente também ajuda... pedidos de resgate, mas muito pouco, porque pedido de resgate é o tempo inteiro. Sim. Sempre tem mensagem, todo dia tem pelo menos uma ou duas, não vou dizer que tem centenas de mensagens todos os dias, mas pedido de ajuda tem todos os dias e não dá para ajudar todo mundo. Então, eu tento direcionar, assim, eu tenho outras pessoas que eu conheço na região que trabalham com resgate e tal, tento direcionar para eles. Acaba direcionando para uma ONG, por exemplo, digamos assim, uma ocorrência que um cachorro foi atropelado. Eu sei que isso aí deve aparecer bastante coisa do tipo, né? Do tipo, Aí eu tento entrar em contato, geralmente, com a ONG da cidade, com o resgate. Tem a própria Viva Bicho, né? Aqui em Balneário, eles têm um contato com a Guarda Municipal. A Guarda Municipal vai lá, atende o pedido de resgate. Mas, de um modo geral, assim, quando eu vejo alguma coisa, geralmente eu e o Cláudio é que nos responsabilizamos por aquilo ali, sabe? Eu não gosto muito, assim, de ficar... pedindo ajuda para outros. Fulano tem um cachorro que precisa de ajuda, você pode vir aqui. Ciclano tem um cachorro que precisa de ajuda. Não gosto muito disso, assim, de ficar jogando para os outros, sabe? A responsabilidade. Mas, às vezes, a gente precisa pedir ajuda para os parceiros, porque não dá para resgatar todos, né? A gente acaba filtrando, assim, a gente passa, anda muito por aí, vê muitos cães abandonados, né? Mas não é por isso que a gente vai... Não, são todos. Então, a gente tem cria um certo... um tipo de conhecimento, assim, de perceber qual cão precisa mais, né? Às vezes você vê um cão de rua, você acha que ele tá ruim, ele deve estar ruim mesmo, mas sempre tem um pior. E geralmente está dentro das casas, não nas ruas, né? Por incrível que pareça. Em posto de gasolina você vê muitos cães, a gente já resgatou cães de posto de gasolina. E, embora eles estejam na rua ali, estão na rua, eles estão na rua e tal, só que eles sempre conseguem alimentos, tem abrigo, porque o posto é grande, e os frequentadores do posto sempre dão um apoio moral, brincam com eles, então eles não vivem mal. Então, se der para salvar alguém, é melhor dar preferência para aqueles que estão amarrados em corrente, no fundo de um quintal, que tem muitos por aí. Então... Tu sabe, Pedro, que antes da gente se envolver, assim, com essa questão de resgate, foi uma coisa que aconteceu... Coloca ele no chão, de repente ele quer ficar um pouquinho no chão. Esse negócio de resgate de cães, assim, foi uma coisa que foi acontecendo. A gente não buscou isso, a gente não sentou um dia na mesa... Vamos começar a resgatar cachorro? Não foi assim. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Mas antes de se envolver com a causa animal, eu e o Cláudio não tínhamos a mínima ideia de um monte de coisas que a gente tem ideia hoje. Por exemplo, eu achava que os cachorros, a maior dificuldade deles, o sofrimento maior deles, eram esses cachorros de rua. Eu achava que era assim, e não é. Por incrível que pareça, a pior situação dos cães é de dentro dos portões, é dos portões para dentro. Não é do portão para fora. Porque o cachorro de rua, às vezes, ele tá vivendo bem, né? Apesar de estar numa condição... Não é o cenário e o lugar ideal para eles, mas eles conseguem meio que se virar, assim, né? Eles ganham comida, água. Sobretudo os sem raça definida, vira-lata, que tem pouco pelo, eles pegam menos doença, tem menos problema de pele, eles ficam menos doentes, então eles conseguem sobreviver melhor na rua. Dá para dizer, assim, que eles são um pouco mais fortes, digamos assim, sabe? Como eu falei, não é o cenário ideal para eles, nenhum pet, nenhum cachorro, nenhum gato deveria viver abandonado nas ruas, mas infelizmente existem situações infinitamente piores dos portões para dentro do que dos portões para fora. E isso eu só descobri depois que eu passei a me envolver com a causa animal, depois que eu passei a
receber muitas denúncias, muitos pedidos de ajuda, geralmente é do portão para dentro. O Cláudio acabou de falar que a gente recebeu um pedido de ajuda nesse final de semana. Foi uma amiga minha que entrou em contato comigo e, inclusive, eu, infelizmente, nesse momento não pude ajudá-la porque eu estou com muitos resgatados na minha casa. Mas foi a história é muito simples, assim. Ela ganhou o cachorro de um amigo, o amigo deu o cachorro pro filho. Isso há, sei lá, 2, 3 anos atrás. E agora ela ficou grávida e o marido não quer mais o cachorro e ela quer dar o cachorro. Entendeu? Então, tipo, o cachorro que foi deles durante alguns anos não significa mais nada agora que ela vai ser mãe. Entendeu? Eu não consigo entender. Você Não. é pai de pet, sabe Sim. muito bem como é que é, né? Então, eu nem tinha ideia de que esse tipo de coisa acontecia. E a gente tá nesse meio faz pouco tempo. O quê? 5, 6 anos pra cá? 6, 7 anos. Que a gente começou a se envolver com isso. Não é tanto tempo assim. Mas antes disso... É tão recente assim? É recente. 5, 6 anos? 6 anos pra cá, mais ou menos. Porque quando a gente olha a quantidade de cachorros que vocês cuidam, tudo, a gente já pensa que é coisa de... Não, é mais recente. Mas a gente aprendeu rápido, assim. Aprendeu rápido, assim, observando eles nos ensinam todos os dias, né? Como que é lidar com eles, né? Eu sei que é até indelicado falar de custos e valores, mas cuidar de 18, né? 18. Custa muito? 18 custa muito, mas a gente tem os resgatados que muitas e muitas vezes é a gente que arca com os custos deles. Uhum. É claro que eventualmente a gente precisa pedir alguma ajuda para os nossos seguidores na rede social, porque não dá para pagar tudo, são muitas coisas, mas a gente consegue, graças a Deus, a gente consegue arcar com os custos de muitos, mas a minha 18 custa bem caro. A minha, por ser uma raça mais sensível, né? Doença de pele. Ah, sim. Aí a ração específica, aí tem que tomar o Apoquel. Nossa, já começa a dar um tremelique. Falou em Apoquel, já começa a dar um tremelique. Se eu fizesse o cálculo da minha vezes 18... Não ia... Não, nossa. É melhor não calcular, né? Vamos esconder as calculadoras. Vocês... Mas o mais custoso sempre é a questão de médico, né? Veterinário. Quando acontece. Veterinário. Tipo, esse resgate que a gente fez por todos eles, mas a gente tem um padrão, né? Tem um procedimento padrão que a gente já criou. Então, resgatou um cão, primeira coisa é banho, daí no banho você percebe se tem alguma coisa na pele, e daí na clínica você faz, né? Qual que é o... É exame de sangue. É o básico, quando você resgata um pet, o básico. Exame de sangue, porque o exame de sangue vai te dizer se esse pet tem algum tipo de problema de saúde, né? Que está escondido, que você não vê, mas ele pode estar com uma anemia profunda, ele pode... Enfim, várias coisas o exame de sangue mostra. Raio-x e ultrassom. São essas 3 coisas que a gente faz. Diante disso, o pet não é castrado. Castração. Essas velhinhas que eu comentei contigo agora que a gente resgatou. Os dentes delas estavam de um jeito de acúmulo de tártaro que não dava para deixar. Não vamos fazer. Então, ontem elas passaram pelo procedimento de limpeza de tártaro, profilaxia, que chama, né? Então, assim, às vezes você resgata um pet mais novinho que não tem esse problema. Então, esse custo você não tem. Mas com elas, a gente já teve esse custo. Então, tudo depende. Você pode resgatar um cachorro que foi atropelado, como já aconteceu várias vezes, e tem que passar por uma cirurgia. Tem o custo da cirurgia. Então, nunca dá para saber, eu vou resgatar esse cachorrinho aqui, ele vai me custar X reais. Não existe isso. Não dá para saber. Pode custar muito menos. É uma caixinha de surpresa. É uma caixinha... Tem que estar preparado para um caixinha pior, de surpresa. Né? A gente resgatou um pet alguns anos atrás, que ele estava com uma... Aparentemente, ele estava perfeito. Aparentemente, perfeito. A gente foi fazer os exames nele, ele estava com sinomose. Sinomose é uma doença gravíssima que leva o pet a óbito se tu não tratar. E a gente teve que tratar ele, medicamento caro. Ele deu uma caída, ele quase não... Mas estava no início do sinomose? Estava no início. Mas a gente começou o tratamento, essa doença ainda pegou ele, levou ele lá para baixo, a gente quase perdeu. Ele chegou a perder o movimento das patinhas? Não chegou nessa função neurológica, não chegou. Mas ele ficou muito debilitado, assim, de não querer comer, a gente teve que correr para o hospital, fazer transfusão de sangue, foi bem complicado. A gente quase perdeu ele, mas conseguiu recuperar. Então, era um cachorro que aparentemente, a gente pegou ele da rua, né?
aparentemente estava saudável. Tu olhava para ele brincando, saracoteando, a gente levou ele para casa, estava tudo bem. Mas nos exames apareceu a tal da doença e assim, isso acontece muito com os pets que a gente resgata. Parece que a gente resgata na hora certa. Na última hora. Esse cachorrinho, se a gente não tivesse resgatado ele naquele dia, uma semana depois ele tinha morrido no meio da rua de cinomose. Então a gente conseguiu tratar ele, tá maravilhoso hoje, tá super bem. Foi adotado, ganhou uma família. Vocês trataram ele junto com os outros, com os demais de vocês? Não, a cinomose Porque você tem que separar. Mesmo eles sendo vacinados? Mesmo eles sendo vacinados. É uma doença muito perigosa. Então, mesmo o teu pet sendo vacinado, se baixa um pouquinho a imunidade dele, ele pode ser afetado por essa doença. Então, já foi mais... Isso é uma das coisas que acontece quando a gente resgata um pet. A rotina na nossa casa muda completamente. A gente teve que mudar tudo lá em casa por causa disso. Porque daí a clínica veterinária não pode ficar com um pet que tem cinomose. Um hospital veterinário não pode ficar com um pet que tem cinomose. Eu ia fazer o quê? Tá chamando? Tá brincando. Você tá chamando? A clínica e o hospital veterinário não fica com um pet com cinomose. E eu, na minha casa, tinha... Na época, a gente já tinha muitos. Não sei se eu tinha uns 18, mas uns 15. Tinha mais resgatados na época. Enfim, tinha muitos. Então, a gente teve que mudar toda a logística de casa para poder cuidar dele. E deu tudo certo, nenhum dos meus se contaminou com cinomose, ele melhorou, mas eu tive que ficar 3 meses sem poder resgatar, porque o ambiente da tua casa fica contaminado. Eu lembro que aconteceu um resgate e uma conhecida nossa deu lar temporário para esse cachorrinho que a gente resgatou, porque eu não podia trazer para minha casa. Então, tem um monte de situações que acontecem assim que a gente tem que ir driblando, porque senão vira bagunça. O resgate, ele tem essa responsabilidade. Você tem que saber, a gente já se prepara, né? Quando você, não, vou pegar. Parou na rua e pegou um cachorro, é como se ele fosse teu. Se ninguém adotar, que pode acontecer às vezes... Ele é teu. Se ele for custar 1.000, 2.000, 5.000, muito tempo indo em veterinário e médico, é tudo com a gente. Responsabilidade, né? É uma responsabilidade muito grande. A gente tem parte dos nossos adotados, que são nossos hoje, são cães que a gente resgatou e são cães que não têm interesse por adoção. Ia ser praticamente impossível.